Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Continuando nossas gravações para o núcleo de teologia em Pinheiro, setor 34, ok? Com material da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Então, material produzido para os núcleos. Estamos aí no curso básico de teologia, na matéria de panorama do Antigo Testamento, abordando Pentateuco e históricos, posteriormente poéticos e proféticos. Estamos tratando agora acerca do livro de Juízes. Já na aula passada abordamos introdução aos históricos, adentramos ao livro de Josué e agora damos continuidade falando acerca deste importantíssimo livro que registra fatos históricos muito relevantes, as situações de comunhão e também de desvio de Israel em relação ao seu relacionamento com Deus, a sua fidelidade a Deus e a restauração dessa comunhão, o estabelecimento dos personagens importantes para esse período histórico chamado os juízes, aqueles que eram levantados por Deus para trazer libertação de Israel em relação à opressão de algum povo que estava os agredindo, que estava os escravizando nesses determinados períodos abordados no livro. Então vamos abordar o livro de Juízes e vamos fazer o possível para adentrar também ao livro de Ruth, ok? Então vamos entrar já pelo estudo do material e posteriormente nós vamos mostrar aqui este material auxiliar que estará elucidando um pouco do conteúdo. Então vamos caminhar aqui pelo conteúdo da revista, da apostila, e ao final eu vou apresentar aqui este material que está disponível na mesa, que vai elucidar aqui muito do conteúdo que estará sendo estudado, ok? Então vamos adiante. Livro de Juízes, estou na página 88 da nossa apostila, ok? Estou na página 88 da nossa apostila, tratando acerca agora do livro de Juízes. A introdução nos dirá o seguinte: nesta parte nos dedicaremos a estudar o chamado livro de Juízes, que, além de conhecido, reserva também grandes lições à igreja na coletividade, assim como ao crente na individualidade. Em hebraico, Juízes lê-se Shoftim, que significa justiça. Os juízes foram os vários personagens que Deus levantou para libertar ou julgar a Israel, conforme ele cita Juízes 2,16. Então nós, ao nos depararmos com essa nomenclatura, nós fazemos uma referência, uma ligação direta com aqueles que estão na magistratura, Então, aqueles que atuam na magistratura, nesse importante papel de julgar em conformidade às leis, que estão estabelecidas nas suas diferentes áreas, Então, alguns têm autoridade para julgar, tem, esqueci o termo técnico agora, mas alguns estão na área civil, outros estão na área penal, na área da família, na área trabalhista, ok? Então você tem essas diferentes áreas de atuação dos juízes da atualidade que estão dentro do âmbito da magistratura, tá certo? Mas no caso dos juízes, o shofetim em Israel, é empregado o termo shofetim, que é traduzido para nós como juízes, e ele não está tão ligado ao entendimento que nós temos dentro do nosso contexto de magistratura, mas sim de liderança. Então essa liderança é tanto uma liderança no sentido de trazer um acerto, um ajuste, tá certo? De Israel, para que ele retorne à obediência à lei de Deus, então conduz o povo de volta à obediência à lei de Deus, a se subordinar à autoridade divina, bem como atua como um líder militar. Então os juízes vão atuar também como grandes líderes militares que organizarão e conduzirão o povo a uma resposta, à libertação diante das opressões que foram sendo perpetradas ao longo da história, ok? Então você terá diversas situações aí, diversos contextos históricos em que esses juízes
diante da situação de quebrantamento de Israel, diante de Deus, clamando a Deus por libertação, por restituição da comunhão, por misericórdia, Deus inspirará. Então, um termo aplicado pelo material da CETAD, por exemplo, para a atuação dos juízes, quando eles chamam de carismáticos. Carismáticos no sentido de que a sua atuação não se deu devido a ele ser uma continuidade dinástica de um outro líder que ascendeu ao poder. Então ele não é um líder que está no poder devido a uma continuidade dinástica, e também não chegou ao poder devido ao voto, tá certo? A um processo democrático. Mas sim, ele é alguém inspirado. Então esse carisma, tá certo? Esse carisma do termo grego, né? Essa inspiração que vem sobre ele, Deus o levanta, Deus o conclama e Deus indica para todos os que estão à sua volta que ele foi sim aquele levantado por Deus, escolhido por Deus para os liderar de volta à comunhão com Deus e também a libertar, tá certo? A se libertarem da opressão que foi permitida por Deus como punição, como meio, né, pedagógico de que Israel venha se arrepender dos seus erros, das suas apostasias, do seu pecado, e venha se estabelecer novamente, né, em comunhão com Deus, né, venha se sujeitar à lei de Deus. Então você tem essa característica desses líderes chamados líderes carismáticos, ou líderes inspirados, foram inspirados por Deus para aquela determinada função, aquela determinada missão, mas isso não significará que haverá uma continuidade, tá certo? Inclusive, há um que até tenta, né, impor essa linha de continuidade após Gideão, tá certo? Mas ele não vai lograr êxito com isso. Por mais que ele tente se aproveitar do nome importante que Gideão construiu, ele não logrará êxito com isso. Então você tem aí Abimeleque, se eu não me engano. Abimeleque morre tragicamente, atingido por uma peça de pedra, né, uma panela, se eu não me engano, tirada de uma torre. Então você tem aí esses importantes contextos que são registrados no livro de Juízes e que traz ricas, né, lições para nós, principalmente alertas, né, traz importantes alertas sobre o alto preço pago pela desobediência. Então a desobediência a Deus, a apostasia, o afastar-se da lei de Deus traz consequências graves, como são observadas aí no contexto do livro de Juízes. Então, Juízes e sua importância, a importância do livro pode ser notada pela mensagem que ele nos traz ao relatar o período de altos e baixos. Então você tem muito claro no livro de Juízes estas sequências de apostasias e arrependimento, né, conforme é registrado ao longo do texto, e isso é um referencial muito importante para que nós, observando esse contexto, também nos atentemos à necessidade de estarmos buscando fidelidade, estarmos caminhando em fidelidade a Deus e estarmos atentos às duras consequências de se afastar da sua lei, as duras consequências de se afastar da comunhão em relação a Deus, assim como houve duras consequências no tempo dos juízes, para nós, na nossa vida cristã, na nossa comunhão, nossa caminhada com Deus também, podemos absorver essa lição de que há duras consequências em desobedecer a Deus, ok? Deus permite, muitas das vezes, situações situações de sofrimento que podem se agravar para que nós venhamos a ser conscientizados acerca da necessidade de estarmos retornando à comunhão com Deus, nos submetendo, nos sujeitando à vontade perfeita e soberana de Deus. Então eu acredito que esse é o principal tema, a principal mensagem do livro de Juízes para nós. O livro de Juízes é indispensável, principalmente porque serve-nos como uma advertência acerca do perigo da apostasia. Tá? Ele faz algumas divisões aqui. Por exemplo, esse livro nos conta pelo menos 8 grandes apostasias de Israel, além de registrar fracassos em duas áreas importantes: fracasso militar e fracasso religioso. Você tem reiteradamente, inclusive ele vai aqui nos dar alguns dados que são importantes, reiteradamente é falado acerca
do comportamento da nação no período dos juízes. Não havia rei em Israel, então acredita-se até que este livro tenha sido produzido já em período em que a monarquia está sendo implementada, mas você tem aí alguns marcos históricos que podem nos conduzir a um entendimento sobre o período, por exemplo, antes dos jebuseus, que ainda estavam presentes aqui nesse contexto, mas já dentro de um período monárquico, uma vez que é muito valorizado o tema de que por não haver rei em Israel, cada um andava conforme a sua própria cabeça. Então você vê esta fragmentação, né, certo? Essa terrível fragmentação em Israel. Então as tribos não estão unidas, não há uma coesão entre eles, não há uma organização. Quando é necessário dar uma resposta à mobilização de alguns, mas não de outros, que entendem que não se entendem como nação, não se entendem como um grupo coeso. Então há de fato essas terríveis divisões que enfraquecem Israel e inviabilizam uma resposta mais enérgica, mais forte às ameaças que estão sendo sentidas, né? Estão sendo vistas ao longo da história. Por isso que na época já de Samuel, acredita-se até que Samuel seja o autor, do livro de Juízes. No período de Samuel haverá aquele grande clamor para que se estabeleça a monarquia. E apesar de todos os alertas que ele dá, aqueles que estão clamando por isso entendem que mesmo com todos os riscos e toda a carga, né, de onerosidade, de peso que virá sobre eles, é interessante constituir a monarquia para que a monarquia estabeleça um exército permanente e possa haver um central de comando unificada que torne mais ágil a resposta e também uma permanente proteção das fronteiras, ok? Então isso que não era observado no tempo de Israel, muito por causa dos desvios observados nas tribos, uma vez que as tribos não estavam sujeitas à lei de Deus, estavam andando cada um conforme sua própria cabeça. Eles não se entendiam um povo unido e não permaneciam debaixo da obediência da lei de Deus. Tema, como a gente já discutiu um pouco aqui, o livro do Juízes é rico em lições espirituais, mas quanto ao seu tema, utilizaremos o apontado por Stanley Ellison, um livro que eu utilizei bastante na aula passada, Ciclos de Apostasia sem um líder nacional. Stanley Ellison observa isso de forma bastante inteligente, né? Ciclos de fracasso e apostasia sem um líder nacional. Então, isso que fica bem claro aí ao você ler, né, todo esse contexto do livro dos Juízes. Esta é uma marca muito observável. Com relação à autoria, a tradição atribui a Samuel, não há uma data certa, mas há alguns parâmetros a se seguir. Esta mensagem reiterada de que por não haver rei em Israel, cada um andava conforme a sua própria cabeça, indica-nos que o autor certamente está no período monárquico e supervaloriza esta questão de que aquela fragmentação, aquela apostasia, aquela desordem observada ao longo do período dos juízes era em decorrência da ausência de uma organização centralizada na monarquia. Mas por outro lado é indicado ainda a presença dos jebuseus, que indica que foi pelo menos antes de Davi, que ao ascender ao poder trata de eliminar este povo, estabelecer sua sede em Jerusalém, tá certo? Então você tem esses parâmetros. Acredita-se que tenha sido Samuel, mas nesse período que antecede ainda a subida de Davi ao trono, ok? Data, assim como a autoria incerta, a data em que Juízes foi escrito também o é. No entanto, há algumas referências bíblicas que nos possibilitam ter ideia sobre o momento em que isso se deu. Quando foi escrito, é possível que já havia rei, ou seja, aquilo que eu acabei de explicar, mas ainda havia presença dos jebuseus. Então você tem esse lapso temporal em estabelecimento da monarquia, mas antes ainda da batalha de Davi contra os jebuseus, tá? Então é dentro desse lapso temporal em que ele foi escrito. Com essas informações não é possível ter uma data estabelecida, mas podemos ter uma ideia do momento em que
em que isso aconteceu, ok. Então, nós não precisamos ir além das informações que dispomos, né? Então, podemos colocar dentro desse lapso temporal, mas não indicar com precisão uma data, ok? Objetivo, dedicamos essa sessão à apresentação do objetivo. Ele divide em histórico e teológico. Para histórico, compreende aproximadamente 410 anos de história de Israel. Esse livro tem como objetivo histórico de preservar um período importante da trajetória de Israel como nação em um período em que não houve uma liderança nacional. Então é característica, né? Então você tem essa situação dessa fragmentação, tá certo? Dessa desordem, e esse período requer, durante muitas das vezes, a ascensão de um líder, e esse líder vai trazer então libertação e reconduzir o povo à adoração a Deus, os chamados juízes. Então, para elemento histórico, você tem essas características de fragmentação, importantes lições, ok, que são apontadas aqui no âmbito teológico já, mas esse constante ciclo de apostasia e retorno e ascensão de juízes sem uma linha de continuidade, certo? Então o juiz chega ao poder, durante esse período a paz, ele falece, pouco tempo depois retoma um ciclo de apostasia que virá, tá certo, a impulsionar a nova subida de outro juiz ao poder, que assim vai sucessivamente ao longo desses 410 anos do período dos juízes, período coberto aí pelo livro de Juízes. Para teológico, estou na página 90 já. Lições espirituais abundam, mas em sua maioria seguem o estilo de admoestações e exortações. Admoestações e exortações. Donald D. Turner, 2004, página 120. Com base nisso, iniciamos essa parte ressaltando a riqueza espiritual do livro de Juízes. Levando em consideração o objetivo histórico desse livro, de início podemos afirmar que, de acordo com Ridal, cita aí Ridal, 2005, página 93, ele aponta para as tristes consequências vividas por um povo que escolhe viver de acordo com a sua própria vontade, além de trazer-nos 3 grandes lições. 1. Precisamos de líderes consagrados. 2. Deus é longânimo, ok? Deus é longânimo. E 3. Mesmo em tempos de apostasia, sempre haverá um grupo, ainda que pequeno, de fiéis. Então temos aí 3 características históricas, né, e teológicas, né? Na verdade aqui, apontamentos de importantes aspectos teológicos levantados aí no livro de Juízes, que são relevantes, que são de fato referenciais para nós, e demonstram, né, como de fato fica muito claro através de todas essas narrativas históricas a longanimidade divina, a necessidade, tá certo, de haver uma concordância, uma comunhão, uma obediência àquilo que é estipulado por meio da palavra de Deus, que quando há um afastamento disso, há uma fragmentação, há uma deterioração, podendo levar à apostasia e ao fracasso, à destruição, ok? Levando à escravidão, levando ao sofrimento. Então tudo isso é muito observável de uma forma muito clara ao longo das narrativas, dos contextos ali do livro de Juízes. Esboço de Juízes, o que ele nos dá aqui? Ó? Depois de observarmos os pontos que envolvem a estrutura do livro de Juízes, nos dedicamos a uma apresentação da divisão. Aí ele cita aqui, ó. O livro descreve uma série de quedas do povo de Deus na idolatria, seguidas por invasões da terra prometida e servidões a seus inimigos, somando ao todo 3 grupos de 7 apostasias, 7 opressões pelas nações pagãs, e 7 livramentos. Então você tem 3 grupos de 7 apostasias, 7 opressões por parte de nações pagãs e 7 livramentos, ascensão de juízes, ok, que vão trazer livramento a Israel, e alguns desses simultaneamente. Por isso que você tem pelo menos o número de 14 juízes, contando com Samuel, mas você aponta aqui esses 7 períodos porque alguns atuam simultaneamente. Além disso, o livro de Juízes pode ser dividido em 3 partes: introdução ao período,
Introdução ao período dos juízes, história dos juízes, infidelidade e imoralidade do período de juízes. Infelizmente isso aqui é bem claro, bem observável. Inclusive o texto que podemos afirmar ser o texto mais macabro da Sagrada Escritura está no livro de Juízes, narrando acerca de um levita que está se deslocando pelas montanhas de Efraim. Na verdade ele passa por um território benjaminita, se não me engano, ok? Ele, por não ter ali um lugar onde se instalar, pretende dormir na praça da cidade, mas o cidadão local vê aquela situação e o convida para sua casa, mas alguns homens de Belial incomodam, tentam invadir aquela casa, e eles, para não serem diretamente agredidos, abusados sexualmente, ele fornece, ele permite então que a sua concubina seja vítima desse cruel ataque, Então ela é abusada coletivamente até que pela manhã, devido à hemorragia, ele encontra ela já moribunda, já para morrer. Ela morre então, aquela situação em que ele vê a sua morte. Depois da sua morte ele fragmenta o corpo dela, tá certo? Ele vai ali fazer a separação, desmembrar o corpo dela, e envia pedaços desse corpo fragmentado para os líderes das tribos de Israel. Quando eles recebem aquela encomenda macabra, terrível, há uma mobilização então, e eles se mobilizam para ali a demonstração do que é uma organização das tribos, o que é muito raro no período dos juízes. Então há uma mobilização. Os chefes tribais se organizam, então lembrando que cada tribo é subdividida em clãs e cada clã é subdividido em famílias, tá? Então é uma organização bastante fragmentária, e para ter uma unificação de tal modo como houve naquela situação, somente diante de um caso de fato muito macabro, Então os líderes de tribos se organizam. O sacerdócio da época atua ali como mediador. Há uma decisão por uma punição grave, tá certo? Então é requerido que o líder daquela tribo a qual estavam ligados aqueles homens de Belial, aqueles homens criminosos, entreguem-nos. Eles não são entregues, então a tribo de modo geral é punida com tanta severidade que quase que é extinta a tribo de Benjamim. Se defende bravamente, são hábeis atiradores com funda, mas devido à força empregada aí pela unificação das tribos, que estavam empenhadas em puni-los de forma exemplar diante daquela situação, diante daquela aberração que foi aquele crime, eles quase que são extintos, tá? Então há essa situação que é bastante curiosa, bastante bizarra, na verdade, descrita aí no livro de Juízes, ok? Vamos dando continuidade aqui na nossa lição. Aí a gente chega aqui, estou na página, deixa eu ver, estou na página 92, tá? Introdução ao período dos juízes, ele vai ponto a ponto agora, Introdução ao período dos juízes, deixa eu só modificar aqui minha tela, tá? Para ela não apagar. Isso aqui, pronto. Vamos ver se eu conseguir. Aqui, senão minha tela vai apagar. Vamos lá. Pronto. Então aqui temos o seguinte: Introdução ao período dos juízes, página 92. Os primeiros 2 capítulos e parte do capítulo 3 do livro dos juízes nos colocam dentro do período posterior à morte de Josué e o início do período dos juízes de Israel, conforme veremos abaixo. Lembrando que Josué, no final de seu ministério, ele emite um alerta bastante severo, quando ele confronta os israelitas de modo geral
dizendo, né, se vós quereis seguir outros deuses, seguiu, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué, quando